vocês, professor Glemisten aqui. Aonde? Sim, aqui na Estrada com os Profs. E hoje a aula vai ser top, não saia daí porque nós vamos fazer uma revisão sobre eletromagnetismo e introdução. Então, roda a vinheta! Bacana, moçada. Primeiro você vai ter que lembrar que corrente elétrica gera campo magnético. Toda vez que passa uma corrente elétrica por um fio, esta corrente elétrica gera um campo magnético, que nós determinamos por uma regra que é a regra da mão direita, onde o seu dedo polegar vai indicar o sentido da corrente e os demais dedos o campo magnético. Então, lembrando, quando você tem um fio condutor e por este fio condutor nós vamos passar uma corrente elétrica por esse fio, lembre-se que em torno deste fio haverá um campo magnético gerado pela corrente elétrica. E lembre-se, campo magnético é uma grandeza vetorial, tem módulo, tem direção e tem sentido. Isso quer dizer que nós vamos determinar a sua direção e sentido pela regra da mão direita. Você vai deixar, não esqueça, o seu dedo polegar perpendicular com esses demais dedos que ficam assim, ó, em formato de conchinha. E o teu dedo polegar você põe no sentido da corrente. E os demais dedos vão indicar o campo magnético que estará girando em torno. Isso quer dizer que se a corrente está para lá, vai ter um campo magnético girando aqui em torno deste fio. Só que, logicamente, moçada, é tridimensional. Eu tenho que olhar no espaço cartesiano esse campo magnético. Então, você tem que pensar assim, ó, o fio está aqui. Se a corrente está para cá, você tem um campo magnético girando aqui em torno. Professor, mas como que eu vou desenhar isso no quadro? Aquelas definições que nós fizemos. Percebam que se o fio está aqui, a corrente está para lá, na parte de cima do fio, o campo estará saindo do plano do quadro ou do plano do papel da sua página. E na parte de baixo do fio, ó, o campo magnético estará entrando. Então, nós representamos o pontinho, quer dizer que o campo magnético está saindo. E o xizinho quer dizer que o campo magnético está entrando. Desta maneira, nós utilizamos a regra da mão direita. É assim que nós determinamos a respeito da direção e sentido. Agora, eu quero que você preste atenção à seguinte situação. E o valor, professor? O senhor falou que campo magnético tem módulo, direção e sentido. A direção e o sentido eu já sei. Regra da mão direita. E o módulo, o valor? 3 maneiras. Você vai prestar atenção que se for um fio condutor, o campo magnético é dado por μ0 vezes I divididos por 2π vezes o D. Onde o D é a distância que se está do fio. Você vai pegar uma certa distância deste fio e vai calcular o campo magnético a esta distância. Percebam que o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais longe do fio eu estiver, menor será o campo magnético. Mas eu posso ter também a respeito de uma espira condutora. Para calcular o campo magnético de uma espira é μ0I divididos por 2R. Lembre-se que a espira, moçada, é simplesmente um circuitinho em forma de um círculo, tá? Você pega um fio condutor e forma em forma de um círculo. A hora que se passar corrente neste fio, no centro da sua espira você vai ter um campo magnético. Para calcular o campo magnético, você vai precisar do raio desta espira. E você pode ter também a respeito de um solenoide. Quando eu falo para vocês a respeito de um solenoide, é uma bobina. É você fazer algo mais ou menos assim com o seu fio condutor, tá? E o campo magnético no solenoide, professor, uma bobina, como que eu calculo? O campo magnético no solenoide será μ0I vezes N divididos por L, onde N vai ser exatamente o número de espiras que é formado esse solenoide, ou seja, você vai pegar um fio e vai enrolar o fio em torno de um núcleo. Quantas voltas você vai dar com esse fio em torno do núcleo? É o seu N. E o L refere-se efetivamente ao comprimento do seu solenoide. Eu quero que vocês prestem atenção na situação do campo magnético gerado pela corrente elétrica, que independente do fio, da espira ou do solenoide, o campo magnético é sempre inversamente proporcional à distância
No caso do fio, a distância que está no fio. No caso da espira, a distância é o raio da espira. No caso do solenoide, a distância é o comprimento do solenoide. E em todas as situações, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica que vai passar por esses sistemas elétricos, ok? Então isso você não pode esquecer. Professor, e esse M0 que aparece, professor, o que é isso? Permeabilidade magnética no vácuo, que equivale a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Ah, professor, eu preciso decorar esse valor? Não preciso? Na maioria dos exercícios, moçada, e provas de vestibular, ele fornece isso para você, tá? Mas aí você tem que conhecer um pouquinho o seu vestibular para ver se realmente ele vai fornecer para você esse tipo de informação. Algo bem importante, olhe para a unidade, isso aqui é um valor fixo, é uma constante, 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro por ampere. Isto quer dizer que a hora que você vai calcular o campo magnético num fio condutor, essa distância tem que estar em metros. A hora que você vai calcular o campo magnético numa espira, o raio dessa espira tem que estar em metros. A hora que você vai calcular o campo magnético no solenoide, o comprimento desse solenoide tem que estar em metros também. Tome muito cuidado. Eu vou sair da imagem, se você quiser dar um pause, um print na sua tela, essa é a hora, porque agora a gente vai analisar força magnética. Então, bora lá! Quando aparece para você força magnética, força magnética você vai utilizar pela regra da mão esquerda. Ou seja, olhe a representação, preste muita atenção na representação do exercício que aparecer para você. Aqui nesse caso, lembre-se que o xizinho quer dizer que está entrando. O que está entrando, professor? O B. O que é o B? Campo magnético. Então quer dizer que se tem linhas de campo magnético entrando. Se eu pegar uma carga positiva e jogar essa carga positiva com uma certa velocidade perpendicular a esse campo magnético, vai aparecer uma força magnética que nós vamos determinar pela regra da mão esquerda. Essa mão esquerda aqui, ó. No meu caso, como eu sou destro, é a minha mão que eu não escrevo. Você vai pegar a sua mão, olha só, você vai deixar o seu dedo polegar perpendicular com os demais dedos, ok? E vai pegar esses últimos 3 dedos aqui e vai deixar perpendicular com o seu dedo indicador. Você vai fazer tipo assim, ó. E aí o que acontece? Cada dedo representa alguma coisa. O seu dedo indicador você vai colocar no sentido do campo. Estes 3 dedos vão indicar para onde está a velocidade da carga. E o dedo que sobrou, que é o dedão, ele vai indicar a força. Então olha só, o campo está entrando. Então tem que colocar esse meu dedo entrando no plano do quadro aqui. Entrando. Ó, entrando. A velocidade está para onde? Está para cima a velocidade. Campo entrando, velocidade para cima. Para onde que ficou a força? Para a esquerda. Então, vai aparecer uma força magnética sobre esta carga, puxando ela para a esquerda. Tome um pouquinho de cuidado, porque olha só, se neste caso for uma carga negativa, se eu pegar uma carga negativa aqui, e jogar essa carga com uma certa velocidade, o que eu faço? Você vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, regra da mão esquerda, força, campo e a velocidade da carga. Campo entrando, ó, campo entrando no plano do quadro, velocidade lá para a esquerda. Ó para onde ficou meu dedo. Ah, então a força vai ser para baixo. Seria para baixo, mas a carga é negativa, então a força vai ser para cima. Você vai ter uma força magnética puxando esta carga para cima. Então, você vai, independente se vai usar a regra da mão esquerda, independente da situação, usa a regra da mão esquerda. Porém, se a carga for positiva, para onde ficou apontado o seu dedo, é onde vai ser exatamente a força. Se a carga for negativa, para onde ficou apontado o seu dedo, a força magnética vai estar no sentido contrário. É assim que você determina justamente a força magnética sobre uma carga elétrica. Ah, professor, e como que eu calculo esta força magnética? Lembre-se que para calcular esta força magnética equivale a Q vezes V vezes o B vezes o seno do ângulo θ. Que ângulo, professor? O professor não falou nada em ângulo. Porque percebam que neste caso o campo está entrando e a velocidade está para cima. Então o ângulo é 90 graus, né? Ó, o campo magnético está entrando e a velocidade está para cima.
Quanto vale o ângulo? 90 graus. E seno de 90 é 1, então não vai fazer diferença. Mas tome cuidado, que muitas vezes o campo pode estar aqui e eu jogar a carga neste sentido aqui, ó, nessa direção. Existe um ângulo entre a velocidade e o campo, que daí, se houver esse ângulo, é o que você vai utilizar aqui. Por isso que é importante, quando a gente está fazendo essa revisão, você anotar justamente o valor da carga, você sabe. A velocidade, você sabe. O campo, você sabe. E este ângulo, você anota aí, que é o ângulo entre quem e quem? Ah, professor, ângulo entre a velocidade da carga e o campo magnético. É o ângulo entre a velocidade da carga e o campo magnético. E se for 90 graus perpendicular, você sabe que não precisa colocar, porque seno de 90 é 1. Aí não vai fazer diferença na sua conta. Bacana? Aí você fala assim, professor, tá, eu já sei calcular então a força magnética sobre uma carga. Tome cuidado, você tem 3 situações onde esta força magnética pode ser 0, tá? Quando que esta força magnética pode ser 0? Primeiro, se aquele ângulo θ valer 0 grau. Ou seja, se a velocidade estiver no mesmo sentido do campo, tipo, ó, o campo está para lá, eu jogo a velocidade na mesma direção do campo, ou para lá ou para cá. Ah, o campo está entrando, eu jogo a carga ou entrando ou saindo. Se o ângulo for 0 grau, a força vai ser 0. Se a partícula não estiver carregada, partículas neutras, a força magnética vai ser 0 também. Ou, se você soltar uma carga a partir do repouso, tem que ter velocidade. Se a velocidade da sua carga for igual a 0, quer dizer que a força magnética também vai ser igual a 0. Top! Eu vou sair da imagem para você aí dar um print na tela, dar um pause no seu vídeo e lembrar disso que é bem importante. Ó, algo muito importante, moçada, que pode aparecer muito em provas de vestibular, no Enem, e processos seriados que tem por aí, é a respeito do campo magnético terrestre. Sim, este é o meu planeta Terra, é o meu desenho, é abstrato. E só a bússola. Nós sabemos que a bússola sempre aponta para o norte, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se nós dividimos a Terra aqui lá na linha do Equador, pelo mapa, a parte de cima do mapa, nós chamamos de norte, mas não esqueça que é um norte geográfico, que é no mapa, que nós aprendemos são os pontos cardeais. A parte de baixo nós temos o sul, que é o sul geográfico, que é a parte de baixo do mapa. Só que não esqueça que a Terra, ela é um ímã gigantesco. A bússola, ela é formada por uma agulha. A agulha da bússola, o ponteirinho da bússola, eu quero que você entenda que é um ímã. E um ímã com polo norte e polo sul. Mas o polo norte desse ímã, ele sempre fica apontando aqui para cima. E eu pergunto para vocês, o que atrai o polo norte de um ímã? Você vai me responder, o polo sul de outro ímã. Sim, a Terra é considerada um ímã gigantesco. Então, aqui próximo ao norte geográfico, nós temos o que chamamos de sul magnético. E próximo ao sul geográfico, nós temos o norte magnético. Então, moçada, nós temos, na verdade, 2 nortes e 2 suls. Só que uma do ponto de vista geográfico, pontos cardeais. Em cima é o norte geográfico, embaixo é o sul geográfico. Magnético é o contrário. Aonde é o norte geográfico, é o sul magnético. Aonde é o sul geográfico, é o norte magnético. Lembrando que nós temos linhas de campo magnético que saem do polo norte geográfico, que é o norte magnético, que é o sul geográfico. Linhas de campo que saem do norte magnético e entram no sul geográfico. E entram no sul magnético. Norte magnético e entram no sul magnético. Não esqueça que em torno do planeta Terra existem linhas de campo e linhas de campo magnético. E as linhas de campo sempre saem do polo norte e entram no polo sul, magnético. Então, faz o desenho, moçada, aqui, independente do exercício que ele traz para você. Às vezes ele traz exercício mais confuso, com várias informações. Faz o desenho, lá em cima é norte, geográfico. Então, embaixo é sul, geográfico. O magnético é o contrário. Lá próximo do norte magnético, norte geográfico é o sul magnético. Próximo do sul geográfico é o norte magnético.
Estamos entendidos? Bacana? Isso é extremamente importante, esse início, para que a gente possa dar continuidade ao indução ao eletromagnetismo, e vai ser uma alegria. E se você ainda tiver alguma dificuldade, volte, assista a outras aulas, experimento de Oersted, a regra da mão direita, a regra da mão esquerda, ou entre em contato com a gente lá pelo nosso Instagram, que você já sabe, qual Instagram, professor, eu esqueci, aquele que você sabe, Os Prod, gente, um grande abraço, beijo no coração pra vocês, tchau, gente.